Uma viúva cansada de solidão bate à porta de um fazendeiro milionário conhecido por ser reservado e difícil de se aproximar. O que parecia apenas um pedido de abrigo vira uma história cheia de reviravoltas, descobertas emocionantes, segredos do passado e um amor inesperado que transforma não só a vida deles, mas a da fazenda inteira. No final, você vai entender por que todo mundo ficou chocado com a atitude desse homem. Curta, se inscreva e vamos começar a história. O sol já começava a cair quando a poeira da estrada se levantou ao longe, anunciando a presença de alguém. O fazendeiro Álvaro, que raramente se surpreendia com qualquer coisa depois de tantos anos administrando terras, gado e gente, franziu a testa ao ver uma silhueta feminina se aproximando a passos lentos. À medida que a pessoa avançava, ele percebeu que era uma mulher sozinha, carregando apenas uma sacola surrada e uma expressão que misturava cansaço, apreensão e uma coragem silenciosa. Quando finalmente chegou ao portão da sede, parou, respirou fundo e ergueu o olhar. Era uma viúva, mas ele só descobriria isso poucos segundos depois. Ela disse se chamar Helena, e sua voz, embora firme, trazia uma leve rouquidão de quem havia chorado demais. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria, ela tomou a iniciativa, dizendo que precisava de um lugar para ficar, nem que fosse um quarto simples ou um pedaço de chão onde pudesse passar as próximas noites. Aquilo pegou Álvaro completamente desprevenido. Fazia anos que ninguém pedia abrigo naquela fazenda, e nunca alguém tinha aparecido com tamanha vulnerabilidade exposta. Ele não era conhecido por ser um homem acolhedor. Era sério, reservado, e evitava envolvimentos que pudessem bagunçar sua rotina meticulosa. Por isso, seu primeiro impulso foi dizer não. Mas algo na postura dela o impediu. Talvez fossem os olhos marejados tentando se manter firmes. Talvez a dignidade com que segurava os ombros, apesar da miséria evidente. Talvez o modo como ela parecia estar ali por absoluta necessidade e não por oportunismo. Ele pediu que ela explicasse melhor sua situação, mesmo contra sua vontade de se manter distante. Helena hesitou, como se cada palavra do passado fosse uma ferida ainda aberta. Disse que havia perdido o marido há poucos meses e que, além disso, fora expulsa de onde vivia quando os parentes do falecido decidiram que não queriam manter nenhuma ligação com ela. Sem dinheiro, sem família e sem rumo, caminhou até onde conseguiu, ouvindo rumores de que aquela fazenda era próspera e administrada por um homem justo, ainda que difícil de lidar. Álvaro tentou manter a expressão dura, mas internamente estava dividido. Ele queria compreender, mas ao mesmo tempo se protegiam de envolver-se demais. Aquela mulher representava um pedido grande e inesperado, e ele conhecia bem a língua afiada das pessoas da região, especialmente quando algo parecia fora do padrão. Mesmo assim, pediu que ela entrasse para conversar melhor. O primeiro passo que ela deu para dentro do pátio fez o clima pesar, não por hostilidade, mas por tensão pura. Era o choque entre duas vidas completamente diferentes. A dela, marcada por perdas e desamparo. A dele, moldada pela rigidez e pelo orgulho de quem construiu tudo sozinho. Os empregados que passavam pelo local olharam com curiosidade, murmurando entre si. Uma mulher desconhecida, vinda sozinha ao entardecer, entrando na casa do patrão, não era algo comum. Helena percebeu os olhares e suas mãos tremiam levemente enquanto caminhava. Álvaro notou o desconforto dela, mas não comentou nada. Apenas abriu a porta da sala e fez um gesto breve com a cabeça, indicando que ela se sentasse. A casa era grande, espaçosa, cheia de móveis de madeira maciça, mas tinha um silêncio quase solene. A viúva pareceu pequena dentro daquele ambiente, mas não recuou. Quando ela começou a explicar sua história com mais detalhes, Álvaro percebeu que não estava diante de alguém frágil no sentido comum. Ela era resistente, apesar das circunstâncias. Tinha caminhado quilômetros, suportado rejeições e, ainda assim, mantinha um pouco de esperança acesa. Mas também havia um peso emocional evidente, e ele se viu ouvindo com mais atenção do que gostaria de admitir. A cada palavra, ele lutava contra a sensação de que, se a expulsasse dali, algo dentro dele próprio se quebraria. Ainda assim, sua cautela não permitia demonstrar compaixão tão rapidamente. Helena, por sua vez, notava o modo como ele a observava.
Não era um olhar malicioso, nem hostil. Era avaliador, duro, típico de alguém acostumado a medir riscos e interpretar intenções. Ela sabia que dependeria da decisão desse homem e que talvez ele dissesse não no final. Mesmo assim, mantinha a postura ereta e falava com sinceridade, sem dramatizações. Isso intrigou Álvaro profundamente. Ele estava acostumado a gente que exagerava, que pedia favores com discursos longos. Ela, ao contrário, falava com uma simplicidade cortante, como quem não tinha mais forças para adornar nada. O silêncio que se seguiu ao relato dela foi pesado. O dia escurecia rápido, e o crepitar distante da lenha acesa na cozinha preenchia o ar com um cheiro familiar. Álvaro sabia que precisava dar uma resposta, mas demorou alguns segundos a mais que o normal, observando aquela mulher que havia cruzado seu caminho de forma tão inesperada. Ele finalmente disse que a situação era complicada, que a fazenda não costumava receber moradores temporários e que tudo aquilo fugia completamente do que estava acostumado. Helena baixou o olhar, preparando-se para o pior. Mas, antes que ela pudesse se levantar, ele respirou fundo. Disse que não tomaria uma decisão precipitada e que precisava pensar. A noite estava chegando e não era seguro deixá-la do lado de fora. Com relutância, ofereceu um quarto provisório, apenas por aquela noite. Até que resolvesse o que fazer no dia seguinte. O alívio silencioso dela contrastou com a inquietação dele. Aquela primeira noite marcaria o início de uma convivência inesperada que ele jamais imaginaria aceitar. E, enquanto a viúva caminhava pelo corredor em direção ao quarto, Álvaro teve uma sensação estranha, a de que sua vida, tão previsível e organizada, acabara de sofrer o primeiro abalo de muitos. Helena acordou no dia seguinte, antes mesmo que o galo anunciasse a manhã. O quarto simples onde havia dormido parecia maior do que realmente era, talvez porque ela sentia um misto de alívio e estranhamento. Passara a noite inteira em alerta, embora estivesse exausta. Cada estalo da madeira, cada sopro do vento a fazia despertar. Era difícil acreditar que estava de fato sob um teto seguro depois de tantas semanas de incerteza. Ainda assim, ao abrir a janela e ver a imensidão da fazenda iluminada pelos primeiros tons de dourado, sentiu que aquele lugar carregava algo que ela não compreendia, mas que de alguma forma parecia acolhê-la. Sem saber exatamente qual seria sua posição ali, decidiu ir até o pátio para se apresentar aos trabalhadores. Caminhou com a sacola que ainda carregava todas as suas poucas posses. O cheiro de terra molhada se misturava ao da ração dos animais, e o ar fresco da manhã deu a ela uma sensação de renascimento. Os empregados interromperam o que estavam fazendo quando a viram se aproximar. Alguns apenas observaram com curiosidade, outros trocaram olhares desconfiados. Murmúrios começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Uma mulher desconhecida dentro da fazenda do patrão era, no mínimo, assunto para a semana inteira. A primeira a se aproximar foi Dona Estela, a cozinheira. Uma senhora de meia idade com fama de ser dura, mas justa. Olhou Helena de cima a baixo, avaliando-a com olhos experientes, e perguntou de forma direta quem ela era e o que fazia ali. Helena explicou, sem muitos detalhes, que havia chegado na noite anterior e que Álvaro permitira que ficasse provisoriamente. Estela não fez comentários, apenas assentiu e deu meia volta como se aceitasse a presença da viúva, mas ainda reservando opinião. Os demais trabalhadores seguiram o exemplo, encararam, especularam, mas não fizeram perguntas. O clima era de observação silenciosa. Enquanto isso, Álvaro saía da casa principal carregando uma xícara de café forte. Ele notou imediatamente o foco de atenção ao redor de Helena. Por um instante, sua expressão endureceu, como se fosse proteger o ambiente da própria interferência emocional que aquela mulher trazia sem querer. Caminhou em direção a ela com passos firmes e chamou seu nome. Helena se virou de imediato, sem saber se ele viria com uma decisão definitiva sobre sua estadia. Ao contrário do que temia, ele apenas perguntou se ela havia dormido bem e se precisava de algo. O tom sério, porém educado, pegou alguns dos empregados de surpresa. Era raro ver Álvaro tratando alguém de fora com tamanha civilidade. Para muitos,
Aquele gesto já era motivo suficiente para acender ainda mais especulações. A viúva agradeceu, tentando não demonstrar nervosismo. A convivência que se iniciava entre eles era algo que nenhum dos dois sabia lidar direito. Com receio de ficar improdutiva e depender totalmente da boa vontade do fazendeiro, Helena perguntou se havia algum trabalho que pudesse fazer para ajudar enquanto estivesse ali. Álvaro, inicialmente, achou que não fazia sentido colocar uma mulher recém-chegada em tarefas pesadas, mas ela insistiu com uma determinação que o surpreendeu. Acabou permitindo que ajudasse na organização da cozinha e nos pequenos afazeres que não exigiam força física. Antes de dar as instruções, porém, observou-a atentamente. Já era nítido que ela não estava ali para tirar vantagem. Havia uma humildade sincera, mas também uma vontade genuína de recomeçar. Ao longo dos dias seguintes, Helena começou a se adaptar ao ritmo rural. Acordava cedo, trabalhava ao lado da cozinheira e de algumas funcionárias, lavava legumes, ajudava a separar os mantimentos, contribuía com o que podia. Mesmo sendo uma novata naquele ambiente, seu esforço contagiava. Ela falava pouco, mas era gentil, prestativa e não reclamava de nada, mesmo quando exausta. Isso, aos poucos, conquistou alguns corações, principalmente o de Dona Estela, que passou a tratá-la com mais cordialidade, ensinando truques da cozinha e dividindo histórias antigas da fazenda como quem testa a honestidade de alguém. Os trabalhadores masculinos observavam tudo com mais cautela. Para eles, o mais intrigante não era quem ela era, mas o modo como Álvaro parecia atento a cada passo da viúva. Ele não a tratava com intimidade, mas havia uma espécie de cuidado silencioso, quase involuntário, que deixava claro que sua presença mexia com algo dentro dele. Ele a observava de longe, avaliando se estava se alimentando bem, se tinha condições de realizar as tarefas, se estava sendo tratada com respeito. A convivência deles começou a se desenvolver de maneira natural e curiosamente harmoniosa. O fazendeiro continuava sendo um homem reservado, de poucas palavras, mas passou a fazer perguntas ocasionais sobre como ela estava se adaptando. Helena, por sua vez, tentava não incomodar, mantendo uma postura discreta, porém grata. Aos poucos, conversas rápidas foram se transformando em trocas mais profundas, ainda que tímidas. Ele perguntava sobre o passado dela, não por curiosidade mórbida, mas para compreendê-la melhor. Ela respondia sem fugir, embora ainda contasse as coisas com o cuidado de quem teme ser mal interpretada. Certo dia, enquanto caminhavam juntos até o curral para entregar um recado aos empregados, um dos bois escapou da cerca e correu desgovernado pelo corredor central. Helena se assustou e recuou instintivamente. Mas antes que algo acontecesse, Álvaro segurou seu braço com firmeza, puxando-a para o lado. O toque durou poucos segundos, mas foi o suficiente para que ambos percebessem uma sensação estranha surgindo entre eles. Um breve silêncio se instalou, pesado e carregado de algo que nenhum dos dois ousou nomear. Ele soltou o braço dela rapidamente e fingiu que nada havia acontecido, enquanto ela tentou ocultar o rubor que subiu às faces. A partir desse dia, percebeu-se que a convivência entre os dois tomava um rumo que ninguém, nem mesmo eles, esperava. Ela ganhava espaço na rotina da fazenda e ele, sem admitir, começava a sentir falta da presença dela quando não havia. Ainda não havia afeto declarado, nem confiança completa, mas uma ligação sutil se formava, construída em silêncio, passo a passo, no compasso calmo daquela nova vida compartilhada. As primeiras semanas passaram como um fio de água percorrendo pedras antigas. Devagar, constante, moldando o terreno aos poucos. Helena já se movimentava com naturalidade dentro da fazenda, ainda que carregasse sempre aquela postura discreta, como alguém que não queria ocupar espaço demais. Álvaro observava isso com crescente interesse. Ele não sabia exatamente por quê, mas algo naquela mulher o inquietava de uma maneira diferente de tudo que já tinha sentido. Não era pena, tampouco caridade. Era uma espécie de respeito misturado com curiosidade genuína. Certa manhã, enquanto caminhava pela varanda revisando alguns papéis, ouviu risadas discretas vindas da horta. Era raro escutar risos ali, já que os trabalhadores costumavam manter um ar sério durante o expediente. Intrigado,
Ele se aproximou sem fazer barulho e avistou Helena conversando com Dona Estela e outra funcionária. Helena não ria com exagero. Sua alegria era suave, quase tímida, mas iluminava o rosto de um jeito que chamou a atenção dele mais do que gostaria de admitir. A cena durou pouco, mas mexeu com algo dentro do fazendeiro. Aquele lampejo de felicidade parecia precioso demais, como se viesse de alguém que não estava acostumada a tê-la. No fim daquele mesmo dia, enquanto ela recolhia algumas ferramentas, ele decidiu se aproximar. Perguntou se o primeiro mês havia sido difícil e se ela estava se sentindo confortável com as tarefas. A conversa, que começou com formalidade, encontrou um caminho inesperado quando ele, sem nem perceber, acabou perguntando sobre a vida dela antes de chegar ali. Não foi uma pergunta invasiva. Soou mais como um convite gentil, e isso fez Helena respirar fundo antes de responder. Ela começou falando do básico, que era filha de pequenos agricultores, que crescera numa região distante dali e que sempre trabalhou duro. Porém, à medida que relatava, sua voz ia perdendo força. Não por fraqueza, mas por lembranças que pareciam esmagar o ar ao redor. Contou que se casara muito jovem com um homem chamado Samuel, um sujeito simples, mas gentil, que trabalhava como marceneiro. Os dois viveram anos tranquilos, ainda que modestos. Não haviam tido filhos, não por falta de tentativas, mas porque a vida parecia ter outros planos. Isso já era uma dor silenciosa que ela carregava. Mas a verdadeira ruptura veio quando Helena começou a falar de forma mais lenta, como quem pisa em terreno perigoso. Revelou que o marido adoeceu repentinamente e que, apesar de todas as tentativas de tratamento, nada funcionou. O que deveria ter sido uma fase difícil se transformou num sofrimento prolongado, consumindo não só Samuel, mas também as economias e as forças dela. Ela o acompanhou até o último suspiro, cuidando dele como podia, mesmo quando já não havia esperança. Quando terminou essa parte da história, seus olhos estavam marejados, mas ela ainda mantinha a voz firme. Não buscava compaixão. Estava apenas relatando fatos que haviam marcado sua alma. Álvaro, que raramente demonstrava emoção, sentiu um aperto no peito que não queria admitir. Ele mesmo conhecia a sensação de perder alguém importante, embora raramente falasse disso. Por isso, quando a viu tentando conter as lágrimas para não parecer frágil, algo dentro dele se quebrou. Pela primeira vez desde que ela chegara, ele não a viu apenas como uma viúva em busca de abrigo, mas como uma mulher que havia enfrentado mais dor do que qualquer pessoa deveria. Helena continuou, explicando o que aconteceu depois da morte do marido. Disse que, por não terem filhos e por Samuel não ter deixado nada registrado formalmente, os parentes dele decidiram que ela não tinha direito a nada. A família, com quem ela já tinha uma relação distante, a expulsou pouco tempo após o enterro, alegando que a casa e os bens pertenciam ao sangue da família, não à mulher que se casou tarde demais. A injustiça foi brutal, mas pior ainda foi o abandono. Ela se viu completamente desamparada, sem ter para onde ir. Nos meses seguintes, caminhou, pediu ajuda onde pôde, dormiu em galpões, em casas de conhecidos, até que finalmente ouviu o nome da fazenda de Álvaro mencionado numa venda, como um lugar onde talvez existisse trabalho e, quem sabe, uma chance de recomeço. À medida que ela falava, Álvaro permanecia atento, absorvendo cada detalhe. Não era um homem acostumado a ouvir histórias longas. Geralmente, era ele quem dizia o que precisava ser feito, e os outros simplesmente obedeciam. Mas ali, naquele fim de tarde silencioso, ele se pegou completamente envolvido. Helena falava de perdas, de humilhações, de resistência, e isso despertava nele uma empatia inesperada. Percebeu que aquela mulher não pedia nada além de dignidade, e isso a tornava ainda mais admirável. Quando o relato terminou, houve um silêncio longo. Não era desconforto, era respeito. Álvaro respirou fundo, tentando mascarar a emoção, e disse que lamentava profundamente tudo que ela havia vivido. Não era uma frase pronta, era sincera, carregada de compreensão. Helena, por sua vez, agradeceu com um sorriso breve, quase inseguro, como se não estivesse acostumada a receber gentileza. E foi nesse pequeno gesto que algo mudou entre eles.
Depois daquela conversa, Álvaro passou a vê-la sob uma nova luz. Começou a reparar em detalhes que antes ignorava. A maneira como ela enrolava as mangas antes de trabalhar, a forma concentrada com que cortava legumes, a calma com que lidava com pequenas dificuldades. Tudo nela parecia ter sido moldado por uma vida dura, mas sem amargura. Ela carregava cicatrizes, sim, mas também força. Com isso, a curiosidade dele foi crescendo, não de forma superficial, e sim profunda. Queria entender como uma pessoa que havia passado por tanta dor podia continuar tão serena. Passou a buscá-la em pequenos momentos, perguntando se precisava de algo, oferecendo ajuda quando via um fardo pesado demais. Sempre com discrição, como se não quisesse admitir nem para si mesmo que a presença dela estava se tornando importante. No entanto, mais do que curiosidade, surgiu uma sensação nova e inquietante. A vontade de protegê-la. Não por achar que ela fosse frágil, mas porque algo nele reconhecia a necessidade de lhe proporcionar um lugar seguro. Foi nessa convivência silenciosamente crescente que a vida na fazenda começou a ganhar novos contornos. E, sem que percebessem, um laço emocional começava a se formar. Um laço que mudaria profundamente o rumo da história dos dois. A partir do momento em que Álvaro passou a enxergar Helena com outros olhos, a dinâmica da fazenda começou a mudar de forma sutil, mas perceptível. Não houve declarações, nem conversas profundas sobre sentimentos. Ambos ainda eram contidos demais para isso. Porém, uma parceria natural passou a nascer no cotidiano, como se cada gesto, cada tarefa compartilhada, fosse aos poucos desenhando um novo ritmo para o lugar. A convivência já não era apenas tolerância ou cordialidade. Era a cooperação verdadeira, construída em cima do respeito e de uma confiança silenciosa. Tudo começou numa manhã em que a chuva fina da madrugada deixara o solo úmido e perfumado. O capataz avisou que parte da cerca dos fundos tinha cedido durante a noite, e Álvaro decidiu ir pessoalmente verificar o estrago. Quando passava pela cozinha, encontrou Helena ajudando Estela a separar os mantimentos. Ele hesitou por um instante. Depois perguntou se ela gostaria de acompanhá-lo. Não como obrigação, mas como companhia. Helena estranhou o convite, mas aceitou sem pensar muito. E foi naquele trajeto até a cerca que os dois compartilharam um dos primeiros momentos de parceria genuína. Ela caminhou ao lado dele com passos atentos, observando as terras amplas, os animais pastando e o trabalho dos peões. Fazia perguntas simples, mas que mostravam interesse real. Como funcionava a rotação dos pastos? Quem cuidava das plantações? Por que certas árvores tinham sido plantadas perto das nascentes? Álvaro, que não era um homem de falar demais, se viu respondendo com um entusiasmo estranho até para ele. Era como se explicar o funcionamento da fazenda para alguém que realmente queria entender, despertasse nele um orgulho esquecido. Quando chegaram ao local do problema, ela não ficou apenas observando. Ajudou a segurar ferramentas, buscou pedaços de madeira, ofereceu sugestões tímidas, mas pertinentes. Em determinado momento, o martelo escapou das mãos de Álvaro e caiu num buraco entre duas pedras. Ele bufou, irritado, e se abaixou para tentar alcançar. Helena, sem hesitar, ajoelhou-se ao lado dele, estendeu o braço fino e conseguiu pegar o objeto com um sorriso discreto. Ele agradeceu com um olhar que durou mais do que deveria. Aquilo poderia ter sido um momento banal, mas se transformou numa memória significativa para ambos. Depois desse dia, a presença dela ao lado de Álvaro se tornou cada vez mais natural. Ele começou a convidá-la para acompanhar atividades diferentes da rotina, caminhadas pelos limites da propriedade, visitas ao estábulo, inspeção das colmeias, colheita das primeiras frutas do pomar. Helena não se impunha, apenas absorvia tudo com verdadeira admiração. Em troca, contribuía com ideias e percepções que, embora simples, renovavam o olhar do fazendeiro sobre sua própria terra. Uma das primeiras mudanças concretas aconteceu quando Helena sugeriu reorganizar o armazenamento da cozinha e da despensa. Observando a rotina de Estela, percebeu que muitos ingredientes eram desperdiçados por falta de um sistema claro. Com paciência e habilidade, reorganizou prateleiras, criou anotações, separou alimentos com mais lógica. Em pouco tempo, o desperdício diminuiu,
e o fluxo do trabalho ficou mais eficiente. Estela não gostava de admitir elogios, mas até ela precisou agradecer o empenho da viúva. Outra mudança significativa surgiu quando Helena começou a ajudar a cuidar das flores que enfeitavam a varanda e o jardim principal. Ela tinha uma delicadeza natural com plantas, e em poucas semanas os canteiros estavam mais vivos do que nunca. Cores surgiam em lugares onde antes havia apenas terra ou folhagem apagada. Os trabalhadores começaram a reparar que o ambiente parecia mais leve, mais bonito, mais cuidado. E isso, sem que ninguém dissesse em voz alta, era reflexo direto da presença dela. Mas talvez o que mais chamasse atenção fosse o modo como Helena lidava com as pessoas. Ela tinha um dom raro de ouvir. Quando alguém reclamava de cansaço, ela oferecia palavras de apoio. Quando um peão discutia com outro, ela encontrava um jeito de acalmar o clima com algum comentário ponderado. Mesmo sem autoridade formal, a presença dela suavizava tensões e trazia uma sensação de harmonia que fazia anos não se via ali. Álvaro percebia tudo isso com uma mistura de orgulho e perplexidade. Era como se a fazenda, antes tão rígida e silenciosa, tivesse aberto as janelas para deixar entrar ar fresco. E a responsável por isso era justamente a mulher que chegara ali cansada, perdida e sem rumo. Agora, ela parecia florescer junto com a propriedade. À medida que se fortalecia, fortalecia também o lugar ao seu redor. Com o passar das semanas, os dois começaram a dividir tarefas com uma naturalidade quase íntima. No fim das tardes, muitas vezes eram vistos caminhando juntos pela propriedade, observando o pôr do sol tingir os campos de laranja. Às vezes conversavam, outras vezes caminhavam em silêncio, mas um silêncio confortável, cheio de significados. Os trabalhadores, claro, comentavam entre si. Alguns achavam que Álvaro finalmente estava amolecendo. Outros acreditavam que a viúva tinha trazido uma espécie de sorte para a fazenda, mas ninguém ousava falar demais na frente deles. Em uma ocasião especial, uma bezerra recém-nascida ficou debilitada, recusando-se a mamar. Álvaro, preocupado, passou horas tentando alimentá-la. Helena, vendo a situação, se aproximou devagar e pediu para tentar algo. Ela se ajoelhou perto do animal e começou a falar com ele em voz baixa, acariciando suavemente a cabeça da bezerra, transmitindo uma calma quase maternal. Pouco tempo depois, o animal finalmente aceitou a mamadeira. Álvaro ficou impressionado não só com a habilidade dela, mas com a sensibilidade que demonstrava. A cada dia que passava, a parceria se fortalecia. Era como se um estivesse aprendendo com o outro. Ela aprendia sobre a terra, sobre o trabalho rural, sobre a lógica prática e direta do campo. Ele aprendia sobre empatia, sobre delicadeza, sobre olhar para as pessoas com mais profundidade. A presença dela o tornava mais atento, mais humano. E a presença dele oferecia estabilidade, segurança e espaço para ela reconstruir a própria identidade. Assim, sem pressa e sem alarde, a fazenda começava a se transformar. Não apenas nas tarefas, mas na atmosfera. E quem observasse com um pouco mais de cuidado perceberia claramente que o centro dessa mudança silenciosa era a relação que crescia entre Álvaro e Helena, firme como a terra e suave como as flores que ela cultivava. Era só o começo, mas já deixava evidente que a vida de ambos jamais voltaria a ser como antes. O burburinho começou de forma quase imperceptível, como costuma acontecer em cidades pequenas. Primeiro, foram cochichos soltos na venda, olhares demorados na praça, pequenas perguntas feitas com ar de curiosidade inocente. Mas todos sabiam. A presença de Helena na fazenda de Álvaro se tornara o assunto preferido de quem não tinha muito o que fazer. E em pouco tempo, essa curiosidade tomou proporções maiores, alcançando parentes distantes do fazendeiro e vizinhos que sempre observaram tudo de longe, prontos para criticar qualquer mudança que fugisse do padrão. A primeira manifestação mais clara surgiu durante uma manhã comum, quando Álvaro foi até a cidade comprar algumas ferramentas novas. Ao entrar na loja de ferragens, percebeu que o dono, seu conhecido de longa data, o cumprimentou com certa hesitação. Após algumas conversas formais sobre preço e reposição de estoque, o homem finalmente comentou,
de forma velada, sobre a mulher que agora vivia na fazenda. O tom não era agressivo, mas havia ali um julgamento implícito, como se esperasse que Álvaro confirmasse algum rumor. Álvaro, mantendo seu habitual semblante sério, deixou claro que a presença dela não dizia respeito a mais ninguém além dele. O comerciante corou e mudou de assunto, mas o recado estava dado. A história já havia chegado à cidade. O desconforto se intensificou quando 2 primos distantes de Álvaro apareceram inesperadamente na fazenda. Eram homens conhecidos por serem aproveitadores e só surgirem quando convencidos de que poderiam tirar algum benefício. Eles chegaram sem avisar, dizendo ter vindo fazer uma visita, mas o fazendeiro percebeu de imediato que aquela presença não era inocente. Enquanto caminhavam pelo pátio, um deles, com um sorriso enviesado, comentou: "Soube que você está com companhia nova aqui." Não era uma pergunta, era uma provocação. Álvaro manteve a postura firme e respondeu que não discutiria sua vida pessoal. Os primos riram, como se soubessem mais do que realmente sabiam, insinuando que ele estava sendo enganado, que essas viúvas por aí sempre aparecem atrás de um bom sustento. Foi nesse momento que Helena passou ao fundo da cena carregando uma bacia de roupas. Ela ouviu apenas parte da conversa, mas o suficiente para sentir o impacto. Mesmo sem olhar diretamente para ela, os primos continuaram lançando comentários de mau gosto, sugerindo que Álvaro estava sendo manipulado. Ele, irritado, encerrou a visita abruptamente, deixando claro que não toleraria desrespeito dentro de sua propriedade. Os parentes, derrotados, foram embora murmurando. Mas a semente da maledicência estava plantada. Nos dias seguintes, comentários maldosos passaram a circular entre os vizinhos. Alguns insinuavam que Helena havia se aproximado de Álvaro por interesse. Outros diziam que ela escondia algo, que sua história não era tão triste quanto parecia. Havia até quem afirmasse que ela tinha culpa pela morte do marido, inventando versões absurdas e cruéis que só cresciam à medida que passavam de boca em boca. Helena começou a perceber as mudanças no ar quando ia à cidade com Estela ou algum outro funcionário. Havia olhares desconfiados, sussurros que cessavam assim que ela passava. Expressões de julgamento velado que pesavam sobre seus ombros como pedras. Cada vez que isso acontecia, ela fingia não perceber, mas o impacto emocional era profundo. Depois de tudo que havia enfrentado, ter seu caráter questionado era como reabrir feridas que ainda cicatrizavam. A situação piorou quando um vizinho, conhecido por ser linguarudo, decidiu confrontar Álvaro diretamente. Durante uma reunião informal entre fazendeiros da região, o homem insinuou, em voz alta o suficiente para todos ouvirem, que Álvaro estava colocando em risco sua reputação ao manter uma mulher desconhecida dentro de casa. A sala ficou em silêncio. Álvaro, embora não fosse de brigas, levantou-se lentamente, encarou o homem e respondeu com firmeza que não devia explicações sobre sua vida, muito menos para alguém que nunca se preocupou com os fatos. A partir desse dia, os rumores se intensificaram. Parecia que todos queriam opinar, mas ninguém se importava em saber a verdade. E quanto mais falavam, mais Helena se retraía. Ela se culpava. Achava que estava causando problemas ao homem que tinha lhe dado abrigo e dignidade. Em determinado momento, considerou seriamente ir embora, acreditando que sua presença estava trazendo desonra e desgaste para Álvaro. Foi numa noite silenciosa, enquanto organizava alguns utensílios na cozinha, que Álvaro percebeu a inquietação dela. Ele a chamou para conversar na varanda, um lugar calmo, onde o vento da noite soprava leve entre as folhas. Helena tentou disfarçar, mas seus olhos denunciavam o turbilhão dentro dela. Ela confessou que não queria causar transtornos, que talvez fosse melhor partir antes que a situação piorasse. As palavras dela mexeram profundamente com ele. Pela primeira vez, Álvaro expressou algo que vinha guardando. Disse que ela não era um peso, que não havia feito nada de errado e que aquelas pessoas falavam porque tinham vidas vazias e tempo demais para se meter onde não deviam. E num impulso raro de vulnerabilidade, ele afirmou que não deixaria que ninguém a ferisse, não enquanto estivesse sob seu teto. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Helena enxergou em seus olhos algo impossível de ignorar. Ele realmente se importava.
Não por obrigação, mas porque a presença dela fazia diferença. Álvaro, por sua vez, percebeu que estava disposto a enfrentar qualquer boato, qualquer crítica, desde que ela permanecesse ao seu lado. Mesmo assim, os conflitos externos continuaram rondando a fazenda como nuvens carregadas prestes a desabar. Mas agora, havia algo mais forte que os rumores, um laço, ainda não declarado, mas sólido o bastante para resistir. E embora o mundo ao redor insistisse em apontar dedos, dentro da fazenda nascia um sentimento que começava a mudar tudo, inclusive o rumo do que viria a seguir. Naquela semana, a fazenda parecia respirar uma certa inquietação. O clima estava instável, nuvens carregadas surgiam no horizonte, e a presença da viúva já não era mais novidade para ninguém. Porém, mesmo com a convivência mais leve, havia algo no ar prestes a acontecer. O fazendeiro sentia, embora não admitisse, que olhava para ela com outros olhos. Não era apenas gratidão pela ajuda ou respeito pela força que ela demonstrava. Era algo silencioso, que crescia devagar, como raiz presa na terra fértil. E justamente quando esse sentimento começava a florescer, o destino resolveu intervir de uma forma brusca. Tudo começou numa tarde abafada, quando um dos animais mais valiosos da fazenda, o garanhão preferido do fazendeiro, desapareceu. Ele era conhecido por ser arisco e jamais se afastava sozinho. O fazendeiro, tomado por uma mistura de preocupação e irritação, reuniu alguns homens para procurar o animal. A viúva, ao perceber a tensão instalada, não hesitou em se oferecer para ajudar, mesmo sem entender muito do manejo. A resposta dele foi curta, seca, quase ríspida, mas não por desprezo, e sim pela angústia que o corroía. Ela, no entanto, não se intimidou. Enquanto os empregados vasculhavam o terreno, ela observava rastros, avaliava a direção do vento e prestava atenção em sinais que pareciam despercebidos aos olhos dos outros. Foi então que, seguindo pegadas quase apagadas pela terra úmida, ela encontrou algo estranho. Marcas de roda, como as de uma carroça velha, um detalhe mínimo, mas que acendeu um alerta. Ela voltou apressada para contar ao fazendeiro, que inicialmente duvidou. Porém, ao seguir as indicações dela, percebeu que ela estava certa. Alguém havia entrado na propriedade. A busca se intensificou, e após horas caminhando pelo mato fechado, foram surpreendidos por uma tempestade repentina. O vento rugia, a chuva cortava o rosto e a trilha se transformou em lama. Foi nesse momento que o cavalo foi encontrado, preso em uma ribanceira, apavorado. Enquanto os homens tentavam decidir o que fazer, a viúva agiu sem hesitar. Desceu com cuidado, segurando-se em raízes e pedras, ignorando os gritos para que parasse. Chegou até o animal, acalmou-o com a voz suave e fez um gesto para que o fazendeiro lhe jogasse uma corda. O fazendeiro, completamente tomado pela aflição, obedeceu. A cada movimento dela, o coração dele disparava, como se estivesse preso no mesmo barranco. Com precisão e coragem, ela amarrou a corda no peito do animal, orientando os homens na subida. A chuva fazia tudo escorregar, mas ela mantinha a firmeza impressionante. Quando o cavalo finalmente foi puxado para cima, ela ficou para trás, sem conseguir subir rápido o suficiente. A terra cedeu e ela escorregou alguns metros abaixo. O fazendeiro, sem pensar, desceu atrás dela. A cena foi tão rápida que os empregados mal tiveram tempo de reagir. Ele agarrou seu braço com força no instante em que ela escorregava, puxando-a com determinação, mesmo que seus próprios pés buscassem apoio desesperado. Por alguns segundos, ficaram os dois ali, presos um ao outro, respiração acelerada, rostos próximos, chuva escorrendo como se quisesse apagar qualquer dúvida sobre o que existia entre eles. Quando enfim subiram, encharcados e ofegantes, algo havia mudado. Os olhares não eram mais os mesmos. O fazendeiro, que sempre se mantivera distante, agora parecia incapaz de esconder a preocupação em cada gesto. Ele a envolveu com o casaco, mesmo que o vento gelado batesse forte em suas próprias costas. Ela, ainda tremendo, agradeceu de forma suave, porém com uma emoção que dizia muito mais do que palavras. O retorno à fazenda foi silencioso, mas não por desconforto. Era como se ambos estivessem tentando compreender a intensidade do que acabara de acontecer. Quando chegaram,
Os empregados vibraram com o resgate bem-sucedido do animal, mas bastou um olhar mais atento para notar que havia algo diferente entre os dois. Naquela noite, o fazendeiro bateu à porta do quarto dela. Não trouxe discursos longos, nem justificativas. Apenas disse que queria agradecer, não apenas pela ajuda com o cavalo, mas por ter arriscado a própria vida. Ela respondeu que não poderia agir diferente, que a fazenda era sua casa agora, e ele era importante demais para ela simplesmente cruzar os braços. As palavras pairaram no ar como uma confissão sem nome. Ele apenas assentiu, com um brilho novo nos olhos. Pela primeira vez, desde que ela chegou, ele sorriu de um jeito leve, quase tímido. E naquele instante, ambos entenderam que depois daquele dia, nada mais seria igual. A notícia da tempestade, do resgate e da forma como o fazendeiro havia se arriscado para salvar a viúva se espalhou rápido pela região. Em poucas horas, já corria de boca em boca uma versão exagerada do ocorrido, pintando a cena como se os dois tivessem se declarado ali mesmo, pendurados na ribanceira. E, como sempre, quando um boato nasce, ele cresce mais rápido que capim depois da chuva. Logo, vizinhos curiosos começaram a aparecer na porteira da fazenda, fazendo perguntas enviesadas, insinuando coisas, tentando arrancar qualquer detalhe que alimentasse ainda mais a fofoca. O fazendeiro, que sempre foi reservado, não gostava da sensação de estar sendo observado. Muito menos de ver a viúva submetida àquele escrutínio. Ela tentava agir com naturalidade, ajudando nas tarefas, conversando com os empregados, mas era nítido que os olhares atravessados a incomodavam. Algumas mulheres da vizinhança cochichavam sobre o fato de ela ser uma viúva recém-chegada, insinuando que estava se aproveitando. Outras comentavam que ele estava ficando fraco, deixando-se influenciar, e alguns homens da região, principalmente parentes distantes do fazendeiro, começaram a aparecer com falsos conselhos. Diziam que era melhor manter distância, pois sua reputação poderia ser prejudicada. Tudo isso chegava aos ouvidos dele como ferrão de marimbondo. O estopim veio durante um almoço de domingo. O fazendeiro havia convidado alguns vizinhos e parentes mais próximos para uma confraternização simples, algo que já fazia parte da tradição. A viúva ajudou a arrumar tudo, preparando pratos, organizando a mesa e orientando os empregados com uma naturalidade que mostrava o quanto já fazia parte daquele lugar. Mas assim que chegaram, algumas pessoas começaram a observá-la com desdém, murmurando comentários baixos, como se ela fosse apenas uma intrusa. Enquanto ela servia as saladas, uma das mulheres mais antigas da comunidade, conhecida por espalhar rumores como quem espalha milho para o galinheiro, disse alto o bastante para todos ouvirem que certas pessoas não sabiam seu lugar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A viúva baixou o olhar, tentando não reagir. Mas o fazendeiro, que sempre teve o temperamento firme, levantou-se da cadeira com um movimento tão abrupto que até os talheres pararam no ar. Ele caminhou até o centro da varanda, com todos atentos, e disse com uma calma que assustava mais que gritos: "Aqui na minha casa, ninguém vai humilhar quem eu respeito." As conversas cessaram por completo. Um dos primos dele tentou intervir, dizendo que estavam apenas brincando, mas o fazendeiro continuou, mirando cada rosto ali. "Ela não está aqui por acaso. Eu permiti que ficasse. Eu quis que ficasse. E agora eu quero que todos saibam que ela tem meu apoio, minha confiança e meu carinho." A palavra carinho caiu como um trovão. Alguns convidados engasgaram com o próprio ar. A viúva, que permanecia com as mãos trêmulas sobre a toalha, levantou os olhos devagar, encarando-o como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas o fazendeiro não parou ali. "Se alguém tem algo contra ela", disse ele, apontando para a porteira, "pode ir embora agora mesmo. Porque quem mexe com ela mexe comigo." O impacto foi imediato. 2 convidados se levantaram e deixaram a casa sem olhar para trás. Outros permaneceram, constrangidos, murmurando desculpas. Porém, o que realmente chamou atenção foi a postura do fazendeiro após o discurso. Ele caminhou até a viúva e, diante de todos, tocou suavemente o braço dela, num gesto que dizia mais que qualquer palavra. O contato foi discreto, mas carregado de significado. A partir daquele momento,
A dinâmica dentro da fazenda mudou. Os empregados passaram a tratá-la com mais consideração, percebendo que sua presença não era temporária. Vizinhos, antes cheios de malícia, começaram a medir melhor suas palavras. E a viúva? Essa não sabia exatamente como lidar com a onda de emoções que aquilo provocou. Naquela noite, enquanto o movimento da casa diminuía, o fazendeiro a procurou no jardim, onde ela cuidava das plantas para aliviar a cabeça. Ele se aproximou devagar, sem pressa, até que ela virou para ele com um olhar misto de gratidão e receio. Não precisava fazer aquilo. Ela disse, quase num sussurro. Precisava sim, ele respondeu. Eu não vou deixar que te machuquem. Ela respirou fundo, tentando encontrar equilíbrio. Mas agora todos vão achar que eu me importo com você, ele completou, dando um passo à frente. Eles podem achar, porque é verdade. A declaração, simples e direta, caiu sobre ela como um abraço invisível. Por um instante, ela ficou imóvel, sentindo o peso e a leveza daquelas palavras. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era o intervalo necessário para que o coração entendesse o que estava acontecendo. Ele estendeu a mão, tocando delicadamente a dela. Você não está sozinha aqui. E não vai mais estar. Não enquanto eu puder impedir. A viúva ergueu os olhos, e pela primeira vez desde que chegara àquela fazenda, permitiu-se sorrir de verdade. Um sorriso tímido, mas carregado de esperança. E foi assim, naquela noite silenciosa, iluminada apenas pelo brilho fraco das estrelas, que o fazendeiro assumiu publicamente e intimamente os sentimentos que vinha guardando. A partir dali, não havia mais volta. Toda a região falaria sobre isso sim. Mas, pela primeira vez, ele não se importava. Porque defender a mulher ao seu lado não era apenas uma atitude inesperada. Era a decisão mais verdadeira que ele já havia tomado. O tempo passou, e a declaração pública do fazendeiro marcou um antes e um depois, não apenas na vida da viúva, mas em toda a região. As fofocas continuaram por algumas semanas, mas, como sempre acontece, foram sendo substituídas por novos assuntos. O que permaneceu foi o respeito, e até certa admiração, que muitos passaram a sentir pelo gesto firme e corajoso dele. A fazenda, antes vista como um lugar isolado e silencioso, agora carregava um clima de renovação. Havia mais vida, mais riso, mais movimento. E tudo começava a girar em torno de algo que nenhum dos dois esperava encontrar. Um amor que floresceu de maneira inesperada, porém profunda. A convivência entre eles se tornou naturalmente mais próxima. Não precisaram conversar muito sobre o que sentiam. As atitudes, os olhares e os gestos falavam por si. A viúva, que antes caminhava com receio de incomodar, agora se movia pela casa com leveza, como alguém que finalmente encontrou um lugar para chamar de lar. O fazendeiro, por sua vez, se revelava mais paciente, mais aberto, mais disposto a compartilhar momentos do seu dia. Era comum vê-los lado a lado, observando o pôr do sol no campo, trocando confidências ou simplesmente desfrutando do silêncio que só quem se ama consegue dividir. Alguns meses depois, o que já era evidente para todos se concretizou. Eles se casaram numa cerimônia simples, mas carregada de emoção. Foi realizada debaixo de uma árvore antiga, que sempre esteve ali na fazenda e parecia guardar histórias de várias gerações. A noiva surgiu com um vestido leve, sem exageros, e seus olhos brilhavam de uma forma que ninguém lembrava de ter visto antes. O fazendeiro, homem sempre firme e contido, mal conseguia esconder a emoção. Quando ele segurou as mãos dela e prometeu ser seu companheiro para o resto da vida, a voz quase falhou. E aquele foi o momento que mais tocou os corações dos presentes. Depois do casamento, a fazenda ganhou um ritmo ainda mais vibrante. Os empregados pareciam trabalhar com mais motivação, como se a união do casal renovasse as forças de todos. A viúva assumiu um papel ativo na administração do lugar. Ela trouxe ideias novas, reorganizou processos, encontrou formas inteligentes de aproveitar melhor a produção e, com o tempo, ajudou a aumentar os lucros de maneira impressionante. O fazendeiro, antes acostumado a fazer tudo sozinho, descobriu como era bom dividir responsabilidades com alguém que realmente se importava.
E foi nesse clima de crescimento que a notícia mais esperada chegou. Ela estava grávida. Quando revelou ao marido, segurando o exame entre as mãos trêmulas, viu o rosto dele mudar de um jeito indescritível. Ele a abraçou com uma força suave, como se quisesse protegê-la de todo o mundo, e durante minutos, nenhum dos dois conseguiu dizer nada. Era o tipo de felicidade que não precisa de palavras. A gestação trouxe uma nova energia à fazenda. O fazendeiro fazia questão de acompanhar tudo: consultas, compras do enxoval, escolhas do quarto. Ele passava a mão na barriga dela com carinho sempre que podia, conversava com o bebê e se emocionava com cada movimento. Os empregados também se envolveram, preparando o ambiente para a chegada da criança como se esperassem um novo membro da própria família. Quando o bebê nasceu, um menino saudável, forte e cheio de vida, a emoção tomou conta da casa inteira. O fazendeiro, que sempre foi visto como um homem duro, chorou abertamente ao pegar o filho nos braços pela primeira vez. Disse que aquele era o maior presente que já havia recebido. A viúva, exausta porém radiante, olhava os dois com um brilho que parecia carregar todos os sonhos que um dia julgou impossíveis. E a vida seguiu nesse ritmo doce por alguns anos. A família cresceu novamente com a chegada de uma menina, trazendo ainda mais alegria. As crianças corriam pelos campos, subiam em árvores, brincavam com os animais e enchiam a fazenda de gargalhadas. O casal se tornava cada vez mais unido, aprendendo a ser parceiros não apenas no trabalho, mas em cada detalhe do cotidiano. A prosperidade também se multiplicou. A fazenda se tornou referência na região, não apenas pela produção, mas pelo ambiente humano que construíram. Muitas pessoas buscavam conselhos ali, admirando a maneira como o casal administrava tudo com equilíbrio, respeito e generosidade. A mulher que um dia chegou cabisbaixa pedindo abrigo, agora comandava a parte essencial da propriedade. E o homem que antes vivia fechado no próprio mundo, se tornou um líder mais sábio, inspirador e cheio de empatia. À noite, quando o silêncio tomava conta das terras e as crianças dormiam, os dois gostavam de sentar na varanda e relembrar tudo o que viveram. Ela encostava a cabeça no ombro dele e ele passava o braço ao redor da cintura dela, como quem protege o bem mais precioso que possui. Nessas conversas, o passado deixava de ser uma sombra dolorosa e se transformava em apenas uma lembrança distante, superada pelo amor que construíram. "Você mudou minha vida", ela dizia, em voz baixa. "Você salvou a minha", ele respondia, sempre. E era verdade. Um resgate numa tempestade, um gesto de coragem, um discurso que calou uma região inteira. Tudo isso os levou até aquele futuro próspero, luminoso e cheio de significado. A fazenda, antes marcada pela solidão, agora era o cenário de uma família completa, forte e feliz. E cada amanhecer trazia a certeza de que, apesar de todas as dificuldades do passado, eles encontraram exatamente aquilo que mais buscavam: um lar, uma vida nova, um amor capaz de transformar tudo.